Olá, meus irmãos, vamos à leitura do nosso Evangelho semanal e a nossa reflexão. Hoje, o nosso Evangelho está também no livro de Mateus. Então, apresento a vocês o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 9, versículo 35, até o capítulo 10, versículo 8. Vamos ler juntos? Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, enquanto curava toda sorte de doenças e enfermidades. Ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida, como ovelha sem pastor. Então disse aos seus discípulos: A colheita é grande, mas poucos os operários. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Chamou os 12 discípulos e deu-lhes autoridade de expulsar os espíritos impuros e de curar toda sorte de males e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, também chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, aquele que o entregou. Jesus enviou esses 12 com estas recomendações: Não tomeis o caminho dos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos. Dirigi-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Dirigindo-vos a elas, proclamai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Semana passada a gente estava comentando sobre o seguinte: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhe ordenei. Foi essa tarefa que Jesus nos deu na leitura da última semana: batizar e ensinar a todas as nações. Mas ensinar o que exatamente? Ensinar como? Ensinar a quem? Para que a nossa missão seja bem sucedida, é preciso responder a essas perguntas. E é aí que entra a leitura de hoje. Ao ver a multidão, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. É aqui nessa comparação entre as multidões e as ovelhas sem pastor, do versículo 36, que começamos a entender a necessidade da nossa missão. Nessa época, aqueles que tinham uma boa vida e boas condições materiais conquistavam essas coisas através da exploração de quem não tinha nada. Aqueles que conheciam a lei a usavam para se favorecer e garantir que os outros não conhecessem a lei. Aqueles que comandavam a fé usavam-se dela para conquistar riquezas e garantir obediência silenciosa dos seus comandados, poderosos, ricos e religiosos, unidos contra todo o resto da sociedade. Sabendo disso, nós entendemos por que, nos evangelhos, Jesus entra em confronto com todas essas pessoas várias e várias vezes. Só em Mateus capítulo 23, Jesus se refere a eles usando os seguintes termos: raça de víboras, sepulcros caiados, hipócritas, guias cegos, serpentes e filhos do inferno. Palavras duras, duríssimas, especialmente vindo de alguém como Jesus, que era pacífico. Essa era a sociedade em que Jesus se encontrava, uma máquina afinada e efetiva, muito eficiente em gerar desespero e aflição. Não é diferente da sociedade que temos hoje. Foi a corrupção dessa sociedade que Jesus combateu e foi a corrupção dela que Jesus ensinou seus discípulos a combaterem. Para começar a entender como seguir essa missão, a gente precisa analisar alguns aspectos que o texto mostra para nós. Nesse sentido, a gente pode olhar o versículo 35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas e curando todas as enfermidades e doenças. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados. Essa parte chama muita atenção.
Vemos aqui que o Mestre vai até o povo, não o contrário. Como discípulos de Jesus, a nossa missão é ir. E a quem precisa e tomar a iniciativa. Como ele tomou. Nós temos que ser ativos e buscar constantemente criar e aproveitar as oportunidades de servir as outras pessoas. Jesus não esperava convites, ele ia. Bons discípulos também vão. Não fica apenas dentro de um templo, esperando as visitas passivamente, esperando algum milagre. Bons discípulos vão em busca dos necessitados, em todas as nações. A segunda coisa importante aqui é o que Jesus fazia quando ele ia em direção ao povo. No mesmo versículo, nós lemos: ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas e curando todas as enfermidades e doenças. Nós temos aqui um excelente conselho de como agir na nossa missão. Precisamos anunciar e ensinar o que essas boas novas significam e colocar esse conhecimento em prática. Ou seja, nós temos aqui um aspecto de comunicação, um aspecto de conhecimento e um aspecto de serviço. Sem o anúncio, ninguém vai saber das boas notícias. Sem o conhecimento, as pessoas não vão entender porque essas notícias são boas. Sem o serviço, essas notícias não vão dar frutos. É preciso agir, então, de forma integral. Pessoalmente, eu vejo que ultimamente a maioria das comunidades cristãs foca no anúncio. Algumas focam no serviço, mas a grande maioria ignora completamente o aspecto do conhecimento, o aspecto do ensino. Inclusive, recentemente na nossa sociedade, há uma certa desconfiança em relação ao conhecimento. E as pessoas que têm por disseminá-lo, têm por função disseminar o conhecimento. Temos visto ultimamente ataque a professores, ataque a cientistas, ataque a profissionais de saúde. Ultimamente se tornou moda atingir as pessoas que estudam e as pessoas que têm responsabilidade de ensinar. Mas isso é completamente oposto ao que tem na Escritura. Isso está em completo desacordo ao que tem na Escritura. Como é que a gente pode agir corretamente se a gente não sabe o que é certo? Como é que a gente pode fazer as escolhas corretas se a gente não conhece as opções? Como que a gente vai fazer o bem se a gente não sabe o que é o bem? É importante conhecer, estudar e entender cada faceta das coisas, inclusive dessas boas novas de Jesus. Caso contrário, essas coisas se tornarão ferramentas para abuso, ferramentas para corrupção. É isso que acontecia na época de Jesus. Os mestres da lei, conhecedores profundos das Escrituras, usavam o conhecimento deles para extorquir e para oprimir aqueles que não tinham conhecimento. Por isso o texto deixa claro: Jesus ensinava em todos os locais que passava. Um povo consciente e munido de conhecimento não ia ser enganado nem abusado dessa forma. Provérbios, capítulo 16, versículo 16, nos diz: é melhor obter sabedoria do que ouro. É melhor obter entendimento do que prata. Como nós vemos na própria Escritura, a fé verdadeira não é incompatível, nem requer um sacrifício do intelecto, da mente e do conhecimento. Desconfie de quem disser o contrário. Essas pessoas que procuram distanciar a fé do conhecimento, a fé do intelecto e a fé da razão, fazem isso com a intenção de manipular as pessoas, sabendo que quanto menos elas souberem, mais fácil vai ser de manipular e extorquir elas. Nós temos visto isso muito recentemente. Ultimamente a gente tem visto certos apóstolos dizendo que estão vendendo feijões que curam coronavírus. A gente vê gente vendendo tijolo sagrado. A gente vê outras pessoas vendendo botijões de água do monte que têm propriedades curativas. A gente vê todo tipo de aberração e absurdo nesses últimos dias. A gente tem visto nas últimas décadas esse tipo de tendência dentro do cristianismo. Uma tendência de negar o conhecimento ou de se opor ao conhecimento. Por quê? Porque assim as pessoas não vão saber isso que Jesus nos diz no versículo 8 do capítulo 10. Vocês receberam de graça, deem também de graça.
Elas também não vão saber o que é certo nem o que é errado. Elas vão acreditar plenamente na palavra dos pastores. E por isso se tornarão ovelhas sem pastor, já que os seus pastores não têm interesse em cuidar delas, mas sim em explorá-las, e extorquí-las. Desconfie de qualquer pessoa que colocar obstáculos no acesso à graça de Deus. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Essa é a missão. O conhecimento e o serviço e o acesso devem estar disponíveis para qualquer pessoa que precisar deles, sem obstáculos. Nós não podemos fazer parte desse cristianismo mercenário que pede trízimo para as pessoas e que se opõe ao conhecimento. Vamos lembrar de Provérbios: é melhor ter conhecimento do que ouro. Ou seja, é melhor ter entendimento do que dinheiro. A gente precisa combater essas coisas. Precisa estar sempre presentes e dispostos a denunciar essas coisas. E lembrar as pessoas que aquilo que foi recebido de graça precisa também ser dado de graça. Por último, a gente precisa analisar como aplicar essa mensagem no mundo de hoje, no século XXI. A sociedade em que os evangelhos foram escritos já foi, passou, faz tempo. Nós temos aí 20 séculos, 2000 anos de distância. Os dias são outros. O mundo mudou completamente. Não existe mais quase nenhuma lembrança desse mundo antigo. Então nós temos que entender como que a gente vai fazer isso que Jesus nos ensinou hoje, nos dias de hoje, nesse mundo que a gente vive. Como é que a gente mantém o espírito dessa mensagem e dessa missão agora? Para começar a responder isso, a gente precisa perguntar algumas coisas. Primeiro, a gente precisa descobrir quem são as ovelhas sem pastor no dia de hoje. Quem são? Uma vez identificadas essas ovelhas, a gente precisa descobrir como fornecer a elas o conhecimento e como suprir as suas necessidades. A gente precisa olhar para a nossa sociedade ao redor, de hoje, de agora, e identificar nela quais são as pessoas vulneráveis. Quem é que está à margem da sociedade? Quem é que é mais rejeitado por ela? Quem é que sofre com a violência? Quem é que é mais perseguido pela justiça que a gente tem hoje? Para terem essas respostas, para termos essas respostas, a gente precisa estudar, precisa conhecer, precisa pesquisar, precisa analisar, precisa pensar, raciocinar, racionalizar objetivamente a nossa sociedade. A gente precisa entender dela. A gente não vai descobrir quais são os problemas sem fazer uma análise dos problemas. Então, é preciso fazer isso. Recomendo a todos vocês que estejam assistindo que aproveitem do acesso ao conhecimento fácil que nós temos nos dias de hoje e procurem, façam essa busca. Quem são as pessoas hoje no Brasil mais afetadas pela fome, violência e exclusão? Procurem isso. Façam a sua pesquisa. Talvez a verdade seja chocante para vocês. Mas a verdade precisa ser descoberta. E precisa ser anunciada. Diferentemente da época de Jesus, onde o povo tinha zero poder de mudança nas estruturas políticas, hoje a gente vive num mundo diferente. No nosso país, por exemplo, os cidadãos têm influência na política. Pode não ser a influência ideal, pode não ser no nível correto ainda, mas elas têm alguma influência sobre os rumos da nação e das políticas públicas. Então é preciso usá-la. É preciso que as pessoas tenham o conhecimento, anunciem o conhecimento e usem esse conhecimento em todas as esferas. Assim nós poderemos ser úteis, de fato. Por quê? Porque curar os doentes é bom, é ótimo. Mas não seria melhor se a gente não tivesse doentes? Curar os famintos é bom, mas não seria melhor que ninguém passasse fome? Com o desenvolvimento do mundo moderno, da medicina moderna, da cadeia de produção industrial, dos avanços agrícolas, nós temos comida e nós temos remédio para todo mundo.
Por que a gente ainda tem gente com fome? Por que a gente ainda tem gente doente esperando em fila? A resposta é simples. A gente ainda vive numa sociedade igual àquela de Jesus. Quem tem boa vida conquista isso através da exploração de quem não tem. Quem conhece a lei usa ela para evitar que os outros conheçam. Quem comanda a fé usa a fé para garantir o silêncio, a obediência dos outros. Quem está no poder faz o possível com esse poder para que as outras pessoas não acessem esse poder. A gente vê hoje em dia uma mesma situação onde poderosos, ricos e religiosos se unem para impedir e sabotar o resto das pessoas. A gente tem visto isso recentemente. A gente tem visto a igreja se unindo aos poderes financeiros. A gente tem visto a igreja se unindo aos poderes políticos para levar um projeto. E esse projeto não tem sido bom, definitivamente. Esse projeto não tem sido de Deus. E esse projeto não tem sido de graça. Pelo contrário, a igreja tem agido para abafar o conhecimento, para ir contra o conhecimento, tem se unido com as pessoas que procuram evitar o acesso a essas coisas. E o pior, uma das coisas ruins de hoje em dia, é que as coisas não são feitas na cara. Quando você não pode mais negar a educação, você dá uma educação ruim. E a educação boa fica para quem pode pagar. Escola particular. Quando você não pode dar saúde, você dá uma saúde ruim. E a saúde boa fica para quem pode pagar. Plano de saúde. Quando você não quer, quando você não tem mais a desculpa de não dar serviço e assistência jurídica, você dá, mas você dá uma deficiente, dá ruim. Quando você não pode mais negar às pessoas a participação na sociedade, na mudança, no poder público, você deixa elas participarem, mas você garante que elas não tenham conhecimento, de forma que elas sejam manipuladas e continuem sem saber propagando essa sociedade que a gente já vem aí vendo por 2000 anos. Então, a gente tem que se manifestar contra isso. Se manifestar ainda pelos atos piores, porque as pessoas fazem isso de propósito, elas deixam conhecimento ruim, a saúde ruim, acesso à segurança e à justiça dificultados. Por quê? Porque aí as pessoas vão ver o serviço ruim e elas vão dar a resposta simples. Não funciona. Vamos privatizar. Vamos colocar na mão dos empresários. E aí tu vai ter um serviço ruim e caro. Ou pior ainda, não vai ter o serviço porque não tem como pagar. Quantas pessoas hoje no Brasil conseguem pagar a educação privada, plano de saúde, segurança judicial? Quantas pessoas conseguem contratar advogados? A gente tem que ter muito cuidado para não cair nas respostas fáceis. E tem que ver as coisas além do que elas se mostram. A gente tem que entender que as coisas estão ruins porque isso é um projeto. As pessoas fazem isso de propósito, justamente para vender a solução. E a gente não pode cair nisso, a gente tem que lutar contra isso. Como cristãos, a gente tem que estar ativo, presente e disposto a defender o acesso a essas coisas. Conhecimento, saúde, segurança e justiça. Gratuita. E para todos. Gratuita e universal. A gente não pode esquecer essas palavras. Não é só conhecimento, saúde e segurança. É conhecimento, saúde e seguranças gratuitas e universais. É preciso lembrar disso e lutar por isso. O trabalho da gente como cristão não é só dar comida. É lutar para que todo mundo tenha comida, para que não seja preciso dar comida. O trabalho não é só curar os doentes. É garantir que todas as pessoas tenham acesso à boa medicina. E aí elas não vão precisar da intervenção nossa. Não é só libertar o oprimido e cativo. É evitar que as pessoas sejam oprimidas em primeiro lugar. Assim você não vai precisar libertá-las. O trabalho é garantir que as pessoas tenham acesso à educação, não remediar o problema depois, quando elas não tiveram. A gente, como cristão, tem que atingir o problema, a raiz, a fonte,
e não cuidar só dos sintomas. A gente tem que ter esse cuidado de investigar, descobrir, pesquisar, raciocinar, investigar a fonte, descobrir de onde que vem o problema, porque aí, curando a fonte, a gente não precisa tratar dos sintomas. Óbvio que hoje em dia a gente tem que tratar dos sintomas também. A gente tem que realmente ajudar quem tem fome, ajudar quem está doente, ajudar quem está desesperançoso. Mas a gente precisa trabalhar para que amanhã a gente não precise mais fazer isso. Que amanhã ninguém esteja doente, ninguém esteja desesperançoso, ninguém tenha fome. Esse é o trabalho. Essa é a boa nova do Evangelho que Jesus traz. Que é possível ter uma nova vida. Que Deus nos chama até essa nova vida. As boas novas do Evangelho não são apenas uma promessa para o futuro. Que na vida posterior, na vida eterna, haverá isso. Não. Quando Jesus instaura o reino, ele diz que veio para fazer essas coisas. Não que ele virá para fazer essas coisas. Ele veio para fazer essas coisas. E nós, como herdeiros disso, nós temos que fazer essas coisas também. O reino de Jesus já foi instaurado. Ele vai apenas se concretizar na volta. Mas ele já foi instaurado, ele já está entre nós. E é nossa responsabilidade fazer com que esse reino de justiça, de paz, de abundância tenha seus frutos e se mostre nesse mundo. Nós temos que trazer a cura, não o paliativo. Vamos fazer isso. Vamos seguir firmes, fortes, sempre lembrando disso que Jesus nos disse. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Espero que essa mensagem chegue a vocês e que inspire vocês nesse mundo de hoje. Nós estamos numa situação onde não só os sintomas dos problemas estão visíveis, mas também a causa. Nós hoje temos uma oportunidade imensa de ter a causa dos nossos problemas reveladas diante da nossa frente. Hoje em dia, nós enfrentamos numa crise onde a raiz do mal, se assim pode se dizer, foi revelada. E nós não podemos ignorá-la e focar simplesmente no foco curto, fácil e simples de tratar os sintomas e deixar que o mal continue florescendo. Nós temos que agir na causa. Esse é o nosso trabalho como cristãos. Então nós temos que nos posicionar e nós temos que agir, por mais que seja desconfortável. Então ajam. Não percam a oportunidade de agir, não percam a oportunidade de anunciar, não percam a oportunidade de espalhar essas coisas. Ajam, sejam atores, sejam pessoas que têm atitude. E esse discurso não é só para vocês, é para mim também. Todo dia nós temos oportunidades de falar sobre isso e de agir sobre isso. Oportunidades pequenas, mas oportunidades pequenas feitas muitas vezes e por muitas pessoas são as coisas que fazem a diferença. Então, façamos isso lembrando disso. Aquilo que a gente recebe de graça, que é o amor de Deus, a gente também dá de graça. Desconfie de quem cobrar dele, desconfie de quem colocar obstáculos para o acesso a ele. E é com isso que eu me despeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Rogo para que tenham uma semana boa, que estejam seguros, que estejam saudáveis e lembrem-se, é preciso conhecer, é preciso estudar. Até a próxima semana, com a próxima leitura e a próxima reflexão dominical. Tchau!